Vamos então dar continuidade aos nossos estudos sobre os atributos de Deus, que é o tema sobre o qual nós temos nos debruçado nos últimos meses. E eu gostaria de fazer uma constatação inicial. Todos nós, quando lemos o Antigo Testamento, temos um certo desconforto ao ler determinadas passagens, especialmente aquelas passagens que Deus manda o povo judeu matar homens, mulheres, crianças, animais. E quando nós lemos esse tipo de passagem bíblica, é comum que nós nos perguntemos: mas como que Deus pode ordenar a morte de pessoas inocentes? Ou como um Deus tão amoroso, esse Deus que é o Pai de Jesus Cristo, esse homem tão bondoso, esse homem tão amoroso, pode ordenar a morte de pessoas? Isso não seria uma atitude injusta da parte de Deus? E na tentativa de responder esse tipo de pergunta, ao longo da história da igreja, muitos homens chegaram a respostas equivocadas. Um deles foi um pai da igreja antigo, não um pai da igreja, mas um cristão antigo dos primeiros séculos, chamado Marcião. Marcião, para responder a esse tipo de questionamento, como você concilia esse Deus do Antigo Testamento, que ordena a matança de pessoas, com o Deus do Novo Testamento, que se revela em Jesus Cristo? Então, Marcião chegou à seguinte conclusão: ora, talvez esse Deus do Antigo Testamento seja um Deus injusto, ao passo que o Deus do Novo Testamento é um outro Deus completamente distinto e justo. São duas pessoas diferentes, são dois deuses diferentes. Então, Marcião chegou ao ponto de fazer uma nova Bíblia, um novo texto sagrado, tirando todos os livros do Antigo Testamento e alguns livros e cartas do Novo Testamento. Só que a resposta de Marcião e de muitos outros homens ao longo da igreja, ela parte de um equívoco, que é o equívoco de não conhecer os atributos de Deus, não conhecer quem Deus é. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos nos debruçar sobre o atributo, ou talvez uma derivação de um atributo, que é a justiça. Existe uma certa controvérsia entre os teólogos sobre se se a justiça é um atributo ou um derivado de um outro atributo. Os teólogos que eu consultei, pelo menos, o Berkhoff e o Gruden, eles consideram como se fosse um atributo. Para fins didáticos, sem entrar na controvérsia se é ou não atributo, vamos considerar como tal. O atributo da justiça, ele está relacionado ao atributo da santidade, que é aquele que nós temos estudado ao longo das semanas com o Henrique, e nós vimos que a santidade ela possui dois aspectos. Os irmãos sabem me dizer quais são? Os irmãos lembram do que foi dito nas aulas do Henrique? A santidade ela possui dois aspectos. Alguém sabe me dizer? Sim. Mas qual é a ideia que separa do traz? As duas ideias que a palavra separação traz. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber de onde surge essa palavra santo ou santidade. Ela deriva de uma palavra em hebraico que significa corte ou separação. Como o Henrique disse, em primeiríssimo lugar, a palavra santidade, a palavra santo, ela quer dizer uma separação de Deus em relação a toda a sua criação. Deus ele é separado no sentido de que ele é elevado acima de toda a ordem criada. Ele é absolutamente distinto de tudo aquilo que ele criou. Então, essa é a ideia mais básica, essa é a ideia mais fundamental de santidade, separação no sentido de o Deus Criador está completamente separado de sua criação. Então, vejam que, em primeiro momento, a santidade ela não tem um sentido moral, que é aquela santidade que Deus pede de nós, que nós sejamos santos, puros e perfeitos. Em primeiro lugar, então, a santidade é separação no sentido de separação entre Criador e criação. Em segundo lugar, a santidade tem sentido moral. É justamente a pureza de Deus, o fato de que Deus não pode conviver com o pecado. Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal, como diz Abacuque. Então, a santidade, em um segundo plano, ela diz respeito a esses aspectos morais, e é justamente com esse sentido que a justiça está relacionada. A justiça está relacionada com a pureza moral de Deus, a pureza absoluta de Deus em relação ao pecado e ao mal. E agora, entrando propriamente no nosso tema de hoje, que é a justiça, a nossa pergunta inicial deve ser: o que é a justiça? O que nós entendemos por justiça? Qual é o pressuposto mais básico quando nós pensamos nessa palavra chamada justiça? Bom, a ideia mais fundamental de justiça é a conformidade a algo. Por exemplo,
para você entrar na igreja, você sabe que existe um código ou uma norma implícita, ela não está escrita, mas você sabe que para entrar numa igreja você precisa estar vestido adequadamente. Da mesma forma, por exemplo, na Câmara dos Deputados, tem o regimento interno e lá diz expressamente que só podem acessar os atos da Câmara aqueles que estiverem convenientemente trajados e portando crachá. Então, uma pessoa que não esteja vestida adequadamente, ela não poderá entrar na Câmara dos Deputados, ela não poderá acessar as reuniões parlamentares. Então, vejam que existe um código, existe um padrão de conduta, e a justiça está intimamente relacionada a esse pressuposto, a conformidade a algo, a conformidade a algum tipo de padrão ou algum tipo de norma, seja ela explícita ou seja ela implícita. Então, vejam, na nossa vida diária, nossa vida comum, nós estamos sujeitos a diversas regras. Nós temos as regras do nosso lar, são regras da família, nós estamos sujeitos a regras culturais, nós estamos sujeitos a regras sociais, nós também estamos sujeitos a regras legais, regras de direito. E não necessariamente essas regras são pautadas em justiça. Por exemplo, o nosso sistema jurídico, não só o brasileiro, mas de qualquer parte do mundo, não necessariamente é justo, no sentido moral. Ele é justo no sentido de que justiça, para o direito, é a conformidade aos padrões da legislação. Então, todos nós estamos, de alguma maneira, em alguma medida, sujeitos a regras, sujeitos a normas, sujeitos a padrões, e nós nos ajustamos a ela. E são regras externas, anteriores a nós. Um princípio básico de toda lei é que ela seja anterior ao fato. Você não pode ser punido por nenhum crime se não existe uma regra anteriormente prevista. Então, você se conforma àquela regra. Mas, quando nós pensamos em Deus, qual é a regra anterior a Ele, ou qual é a regra exterior a Deus que o vincula? Qual é o padrão, qual é a norma que sujeita a Deus? Existe esse tipo de coisa? E a grande resposta é não. Deus não se sujeita a nenhum tipo de padrão ou norma anterior e exterior a Ele. Mas a verdade é que existe um padrão ao qual Deus se vincula, que é um padrão na sua própria natureza. Deus é o seu próprio padrão de justiça, ele é o seu próprio padrão de moral. Ele não se sujeita a nenhuma regra anterior a ele. Na realidade, ele, o seu caráter, é o seu padrão de moralidade, pelo qual todos os padrões de moralidade são julgados. Então percebam, Deus é o padrão último de justiça, razão pela qual tudo que ele faz é reto, santo e bom. Isso nos ajuda a responder aquela pergunta inicial. Nós, no início, perguntamos, como um Deus bom, um Deus justo, pode ordenar a matança de pessoas como ele ordenou no Antigo Testamento? Como, por exemplo, 1 Samuel capítulo 15. Em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor ordena que Saul matasse homens, mulheres, crianças e animais dos povos amalequitas. E o questionamento que surge é, Deus não seria injusto em ordenar a matança desse tipo de pessoa? E a resposta é não, porque nós estamos avaliando a atitude de Deus com base nos nossos padrões morais e de justiça. Só que Deus ele só se vincula ao seu próprio padrão de moral e justiça. Ele é o padrão final, ele é o padrão último, o padrão elevado do que é certo e do que é errado. Só que, ainda que nós saibamos disso, ainda que nós saibamos que Deus sempre age de acordo com o seu caráter justo, santo e reto, nós nos perguntamos, mas as pessoas eram inocentes. Só que, mais uma vez, nós estamos julgando a atitude de Deus com base nos nossos padrões. A pergunta que se nos afigura é, inocente do ponto de vista de quem? Inocente do nosso ponto de vista ou do ponto de vista de Deus? Porque, do ponto de vista divino, ninguém é inocente. Então, Deus não julga e castiga as pessoas com base nos nossos parâmetros humanos limitados. Deus julga segundo o seu próprio padrão. Moisés diz o seguinte em Deuteronômio capítulo 32. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Percebam o que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo que a totalidade da obra do Senhor é perfeita. Por quê? Porque cada atitude do Senhor, cada escolha que ele toma, cada caminho por ele escolhido é justo, pois ele é, acima de tudo, o padrão daquilo que é justo. Ainda nesse tema da questão de se Deus é injusto ou não ao ordenar a matança de pessoas no Antigo Testamento, devemos ter em mente que os atributos de Deus não devem ser tomados de forma isolada. Eles sempre devem ser estudados em conjunto. E quando nós estudamos a justiça,
Temos que avaliar também o atributo da onisciência de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele vê cada pecado. Ele sonda, como diz o texto bíblico, o coração de cada ser humano na Terra que já existiu e que existirá. E o que é o coração na Bíblia? Na Bíblia, o coração é o centro pulsante da existência humana. O coração é aquilo que define como nós pensamos e como nós agimos. E o que o texto bíblico vai dizer que é a característica mais fundamental do coração humano? Moisés vai responder em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Percebam, o texto não diz que o coração do homem é mau em alguns momentos, esporadicamente. Ele diz que continuamente o coração humano é mau. O meu e o seu coração, e o coração de toda a raça humana, ele é continuamente mau. Associado a isso, o Salmo 130 diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? O salmista está perguntando: Senhor, se o Senhor sondar o coração de cada ser humano, se o Senhor avaliar detidamente o que há no coração de cada ser humano, e o coração, como nós vimos, é o centro da existência humana, é aquilo que define o que nós somos e fazemos. Então, se você quiser saber o que existe no seu coração, você precisa avaliar as suas atitudes. O que você tem feito? O que você tem pensado? Muitas vezes, o Nicodemos fala dos cristãos ateus, que são aqueles que se dizem cristãos, mas vivem como ateus. Porque, na realidade, o que está no seu coração não é fé, não é cristianismo. É só uma roupagem externa, porque o coração revela quem nós somos. Jesus já dizia, a boca fala do que está cheio o coração. O coração é a fonte de toda a sua atitude e todos os seus pensamentos. Então, Deus olha para o coração humano e vê que ele é continuamente mau. O salmista, por sua vez, pergunta: Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá? Então, nós podemos mesclar as duas perguntas e fazer a seguinte questão: Senhor, se o Senhor observar o coração de cada um de nós e contemplar a maldade que nele habita, qual de nós permaneceria impune? Esse é um questionamento que nós temos que fazer. Então, ninguém é inocente porque ninguém atende perfeitamente aos padrões de Deus. Deus é um Deus perfeito e infinito, e ele exige obediência perfeita e absoluta. Então, eu creio que a melhor maneira de nós lermos esses textos que causam um certo desconforto na gente, esses textos em que Deus ordena a matança de pessoas, de outros povos, é uma mudança de ótica. Ao invés de nos perguntarmos, Deus não é injusto em matar essas pessoas inocentes, nós deveríamos nos perguntar, por que um Deus que é tão justo e santo ainda não destruiu toda a humanidade que peca contra ele continuamente? Então percebam, é tudo uma questão de mudança da ótica em que você avalia as coisas. Deus não é injusto porque ele ordena a destruição de pessoas no Antigo Testamento. Na realidade, se ele destruísse todos nós, ele ainda permaneceria justo, porque ele atende ao seu padrão absoluto. Alguma pergunta? Observação? Então, para darmos um conceito de justiça, nós podemos afirmar o seguinte: Deus sempre age de acordo com o que é certo e ele próprio é o padrão do que é certo. Ele é o padrão último da justiça. Ele é o padrão da justiça, é o padrão da retidão, é o padrão da santidade, e nada do que ele faz é imperfeito ou incorreto, porque você só pode definir algo imperfeito ou incorreto de acordo com o padrão, e Deus é o seu próprio padrão. Dito isso, nós vamos ver as duas formas pelas quais a justiça de Deus se manifesta. A primeira forma de justiça, a primeira forma de manifestação da justiça divina é chamada de reitoral. O que isso significa? A palavra reitoral ou reitor, ela deriva do latim e significa aquele que rege ou aquele que governa. Por exemplo, quem já fez universidade sabe que toda universidade tem o seu reitor. O que o reitor faz? Ele governa a universidade por meio de uma série de medidas, principalmente por meio da edição de atos normativos internos. Ele edita uma portaria, ele edita algum tipo de resolução para guiar o funcionamento da universidade. Então, a justiça reitoral de Deus tem a ver com a imposição de leis e padrões, pois Deus, como governante absoluto de todo o universo, ele é o legislador por excelência. Ele é o legislador absoluto de todo o universo.
Ele é aquele que impõe os padrões pelos quais todos os seres humanos devem viver. E é curioso que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que os primeiros padrões de justiça, os primeiros padrões morais vão surgir no Jardim do Éden. Deus impõe uma série de medidas a Adão. Ele diz que Adão deve multiplicar, ele diz que Adão deve cuidar do jardim, protegê-lo de qualquer tipo de invasão. Ele diz que Adão deve arar o jardim, plantar, dar nome aos animais. Só que a ordem mais peculiar e às vezes não muito aparente para nós é aquela ordem que Deus fala para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vejam, eu preciso que os irmãos tenham atenção agora, porque nós vamos explorar o que de fato quer dizer essa frase conhecimento do bem e do mal ali em Gênesis. Então, em primeiro lugar, temos que saber que Deus é o legislador absoluto. Ele impõe o seu padrão absoluto, moral, pelo qual todos os seres humanos devem se guiar. Então, isso deve ficar na nossa mente. Ao mesmo tempo, em Gênesis capítulo 2, o Senhor ordena o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eu vou antecipar qual é a moral disso aqui e vamos destrinchar isso juntos. O que a história da árvore do conhecimento do bem e do mal nos mostra é o resultado da tentativa do homem se tornar o legislador no lugar de Deus. É o resultado do homem tentar ser o definidor do certo e errado à parte de Deus. Essa é o que o texto de Gênesis nos mostra, mas isso fica mais claro quando nós analisamos as palavras originais, e vamos ver isso agora. Então, a frase é a seguinte: conhecimento do bem e do mal. Temos uma árvore do conhecimento do bem e do mal. As palavras bem e mal utilizadas nesse texto são as palavras hebraicas tov e ra. Bem, tov, mal, ra. Ambos os termos em hebraico não têm sentido meramente moral. Por exemplo, quando eu digo que um homem é mau, eu estou fazendo uma constatação moral. Agora, quando eu digo que uma pessoa foi mal na prova, eu não estou fazendo uma constatação moral. Eu estou fazendo uma constatação de fato. Aquela pessoa não foi tão bem naquela prova. Então, a palavra bem e mal, como utilizada para a árvore, conhecimento do bem e do mal, tem sentido tanto moral quanto sentido não moral. Então, nós poderíamos traduzir bem e mal como também desagradável ou agradável. Bem, agradável, mal, desagradável. Podemos ver isso no próprio texto bíblico, por exemplo. O Salmo 140 diz: Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. A palavra que o salmista usa é a mesma palavra ra, mal, utilizada em Gênesis. Aqui, no Salmo 140, nós temos uma constatação moral. De fato, mal é mal, no sentido moral. Agora, Jeremias 24, versículos 1 a 2, diz o seguinte: Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá. E os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer. Então, Jeremias está usando as palavras também bem e mal no sentido do Gênesis, só que aqui elas não têm sentido moral. Um figo é bom porque um figo é agradável ao paladar, ele é bom para se comer. O outro figo é mal porque ele é desagradável ao paladar. Então vejam que bem e mal, para se referir à árvore, tem sentido moral e também sentido não moral. Então vamos tomar a frase como um todo agora. Conhecimento do bem e do mal. Conhecimento de Tov e Ra. São as palavras hebraicas utilizadas no texto. Vamos ler alguns textos em que essa mesma frase ela é mencionada em hebraico. Essa frase conhecimento do bem e do mal, ela só aparece em Gênesis 2 e 3 e em outras 3 passagens do Antigo Testamento. Ela não aparece mais na Bíblia. Então, vou pedir para os irmãos lerem. Mariana, por favor, leia Deuteronômio 1, 39. Deuteronômio capítulo 1, 39. Henrique, por favor, leia 1 Reis 3:7. 1 Reis 3:7. E, Patrick, leia para mim, por favor, Isaías 7, versículos 14 a 15.
Obrigado. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Portanto, nem que o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Manuel. Manteiga e mel comerá com eles, que vai limitar o mal de primeiramente. Obrigado. Então, o texto de Deuteronômio 1:39 diz: os vossos meninos por presa serão, e seus filhos que hoje não conhecem nem bem nem mal. A mesma frase utilizada no Gênesis: não conhecem nem Tov nem Ra. Primeiro Reis, por sua vez, diz o seguinte: agora, pois, Senhor, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. A tradução ela não está tão fiel ao hebraico, mas se nós fôssemos traduzir ao pé da letra seria: eu sou apenas um menino, não sei conhecer ou discernir entre Tov e Ra, entre bem e mal. E por sua vez, Isaías diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem, quando ele souber rejeitar Ra e Tov, o bem e o mal. Agora, eu gostaria que alguém me dissesse qual é a semelhança entre esses três textos, entre Deuteronômio capítulo 1, versículo 39, entre 1 Reis 3, 7 e entre Isaías 14, 15, 7, 14, 15. Eles têm uma semelhança. Além da frase conhecimento do bem e do mal. Existe uma outra semelhança entre os três. Deuteronômio 1, 39, 1 Reis 3, 7 e Isaías 7, 14 a 15. Oi? Não, essa é a frase que os três têm em comum com o Gênesis, mas não só isso. Existe uma outra semelhança entre os três, entre esses três textos. Deuteronômio 1, versículo 39, 1 Reis 3, versículo 7 e Isaías 7, versículos 14 a 15. Tem uma semelhança entre os três. Oi? Também. Mas se eu vou ler e vocês percebam qual é a semelhança. Eu vou ressaltar qual é a parte em que há semelhança. E vossos meninos, Deuteronômio 1, 39. E vossos meninos. 1 Reis 3, 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. E Isaías 7, versículos 14 a 15. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, se vocês perceberem, os três textos estão falando de crianças, estão falando de pessoas na menoridade, estão falando de pessoas que ainda não se tornaram adultas para conhecer e discernir Tov e Ra. Então, qual é a ideia básica dessa frase? Conhecimento do bem e do mal, ou conhecimento de Tov e Ra na mentalidade judaica antiga. Conhecimento de bem e mal era uma coisa que só adultos tinham. Percebam que os três textos estão dizendo que essas crianças, seja em Deuteronômio, seja em 1 Reis, Salomão aqui já era adulto, mas ele se considera uma criança. Por quê? Porque ele não conseguia discernir, ele não conseguia conhecer bem e mal. Então essa frase ela é atribuída a adultos. Conhecimento do bem e do mal é algo que só adultos tinham para a mentalidade judaica. E percebam, Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. O que Gênesis está fazendo é tratá-los como crianças, como pessoas imaturas, como seres humanos que ainda não chegaram à maturidade plena para conhecer bem e mal, para discernir Tov e Ra. E o texto ele vai deixar isso claro, porque ele vai dar duas opções aos seres humanos. Então percebam, Adão e Eva eram como que crianças que não tinham capacidade de discernir ou conhecer o bem e o mal. Eles eram crianças espirituais ainda. A árvore surge como uma segunda opção. Adão e Eva tinham duas opções. Ou eles poderiam conhecer bem e mal junto com Deus, com o tempo, naquele relacionamento pessoal com Deus, e não a parte de Deus, ou eles poderiam conhecer e discernir bem e mal comendo da árvore, mas se afastando de Deus. Como nós sabemos, eles comeram do fruto, eles enveredaram pelo caminho da queda, e ocorre que a queda ela não é simplesmente o ato de você tomar o fruto e comer. Ela é a tentativa de você definir bem e mal à parte de Deus. É a tentativa de você se tornar maduro espiritualmente à parte de Deus. É a tentativa de você definir certo e errado, agradável e desagradável, correto e incorreto à parte de Deus. Em última instância, o fato do ser humano ter comido o fruto é a tentativa dele se tornar o definidor do certo e errado
É a tentativa dele se tornar o legislador à parte de Deus. Então, os seres humanos, quando comem o fruto, eles adquirem uma maturidade viciada, uma maturidade, uma capacidade de conhecer bem e mal, não conforme os padrões de Deus, mas conforme os seus próprios padrões. E é isso que a serpente vai dizer. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser maduros, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. É essa a tentação do Éden, é a tentativa de se tornar como Deus, se tornar legislador à parte de Deus. Então vejam, qual era o padrão de Deus no Jardim do Éden? Deus ele cria o ser humano para ser uma criatura relacional. Então percebam que ele tem um relacionamento vertical com Deus, ele tem um relacionamento horizontal com a sua esposa e com seus semelhantes, e ele tem um relacionamento com a própria terra na qual ele trabalha, a terra na qual ele tira o seu sustento. E esse é o padrão de Deus, uma vida em comunhão plena com Deus, com os homens e com a própria terra. E nós vemos imediatamente após a tomada do fruto que esse padrão ele é subvertido. Nós acabamos de ver que Adão se esconde de Deus, ou seja, o homem que foi criado para viver com Deus se esconde do próprio Deus. O homem que deveria viver em um relacionamento horizontal e adequado com seu semelhante põe a culpa na sua esposa. Deus pergunta: quem te fez fazer isso? É Adão, a mulher que tu me destes. E a própria terra passa a ser um inimigo do homem. Agora o homem terá que trabalhar aquela terra, que dará espinhos, dará abrolhos, e por fim o próprio homem se tornará pó e voltará àquela terra, a terra que ele deveria trabalhá-la. Então, vejam, qual é o padrão de Deus? O Éden, aquele padrão de comunhão plena. Só que a partir do momento em que o homem se torna o legislador à parte de Deus, o padrão divino é subvertido. E agora o novo padrão é guerra entre nós, nos esconder de Deus e fugir da presença de Deus e lutar uns com os outros. Então vejam que o nosso mundo ele é um eco distorcido do que era para ser. O padrão divino é o Jardim do Éden, é aquele local de comunhão plena. Se nós seguirmos a história do jardim, nós veremos que os nossos primeiros pais são expulsos do jardim, Adão e Eva são expulsos, e eles têm um filho chamado Caim, e Caim, ele extrapola ainda mais aqueles limites que já haviam sido extrapolados. Ele mata 2 homens, ele além de matar seu irmão, ele mata o seu irmão, e ele foge da presença de Deus, e ele foge também da presença de outros homens que já havia naquela época. No mundo antigo, quando você matava alguém, existia algo chamado vingança de sangue. Por exemplo, alguém matou meu parente, e não era como os padrões de justiça de hoje, que se alguém matou meu parente, eu vou matar aquela pessoa. Não, se alguém matou meu parente, eu vou matar toda a família daquela pessoa. Por isso que era chamado de vingança de sangue. Isso existe até hoje na Itália, chamam de vendetta. E Caim ele foge justamente com medo de ser morto pelos filhos ou descendentes de Abel. Ele se esconde dos homens. Então vejam o paralelo. O homem no relacionamento interpessoal pleno com outros seres humanos no jardim, e agora Caim fugindo de outros homens com medo de morrer. E diz o texto que ele cria uma cidade. E como eu disse na semana passada, essa cidade, a palavra hebraica é a palavra ir. E ela não é simplesmente um conjunto de construtos, como casas, prédios, etc. A palavra ali designa uma cidade murada, com um muro fortificado. Vocês já viram aqueles filmes medievais que mostram como são muradas as cidades, protegidas? Caim constrói esse tipo de cidade. Então, o que o texto hebraico está querendo nos dizer é: Caim saiu do jardim, os homens saíram do jardim, da comunhão com Deus e com os homens, construíram uma cidade murada para se proteger de Deus e dos homens, para se esconder de Deus e dos homens. Então percebam que entre o jardim e a cidade de Caim existe um paralelo. É o símbolo, a cidade de Caim é o símbolo do padrão humano agora, do padrão moral humano, esse padrão de se esconder de Deus, odiar a Deus e odiar uns aos outros e matar uns aos outros. E vejam, esse padrão, agora, pós-Jardim do Éden, pós-queda, de definir certo e errado à parte de Deus, de definir justo e injusto à parte dos padrões de Deus, vai se repetir ao longo de toda a Bíblia. Nós fazemos isso. Nós, quando pecamos, estamos definindo aquilo que é certo e errado para nós, à parte de Deus. E no Novo Testamento nós vemos isso. Principalmente em Mateus capítulo 5, eu vou ler alguns versículos. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus está dizendo: olha, vocês ouviram o padrão que os seres humanos colocaram para os antigos. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo
que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então vejam o que Jesus está fazendo. Ele está redefinindo o padrão subvertido humano e trazendo novamente o padrão de Deus que se perdeu. Mais uma vez Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E continua: ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo. Por fim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orais pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então vejam, reconciliação, fidelidade conjugal, honestidade, dar a outra face, orar por quem nos persegue, é o padrão de Deus. Completamente distinto do nosso padrão subvertido, completamente alheio aos nossos padrões errados, os padrões que nós criamos desde a queda do Jardim do Éden. Então, toda vez que nós obedecemos aos mandamentos de Deus, toda vez que nós cumprimos em alguma medida os padrões de Deus, de alguma maneira nós estamos voltando ao Éden. De alguma maneira nós estamos retornando ao nosso padrão original. Então vejam, John Milton, por exemplo, escreveu uma obra chamada Paraíso Perdido. Nós podemos fazer um paralelo e dizer: quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, nós estamos retornando de alguma maneira ao paraíso. Em alguma medida nós estamos voltando ao que éramos para ser. E o convite de Jesus, em Mateus 5, é justamente o convite a nós abandonarmos os nossos padrões de certo e errado, nós abandonarmos aquilo que nós achamos que é correto e vivermos conforme o padrão de Deus, o padrão original e absoluto. É o fim da cidade de Caim. E pelo que é marcada essa cidade de Caim? A cidade de Caim é marcada pelo isolamento de Deus e dos homens. Só que o Evangelho é o início de uma nova criação e uma vida não se escondendo de Deus e se escondendo dos homens, mas uma vida em plena comunhão com Deus e em plena comunhão uns com os outros, como nós estamos fazendo aqui, em plena comunhão com os irmãos. É a restauração do jardim, é a restauração da criação perdida, é a restauração do padrão de Deus. Então vejam como nós estamos muito distantes daquilo que era para ser e como o Evangelho é um convite a nós retornarmos a esse padrão que era para ser. A esse padrão não de animosidade, não de ódio um dos outros, mas em amarmos os nossos inimigos e, sobretudo, amarmos os nossos irmãos. Amarmos a Deus, amarmos o nosso próximo e fazermos o melhor para darmos direcionamento e estabelecer, de fato, uma nova criação nesse mundo. O evangelho tem sido, o evangelho brasileiro, pelo menos, talvez europeu também, tem se perdido muito dessa noção. Nós achamos que o evangelho é simplesmente morrer e ir para o céu, quando o evangelho, na verdade, é o início de uma nova criação que começa por nós, porque, de fato, a queda se iniciou pelo pecado de um homem e não faz sentido ela não se iniciar também pelos homens, então é preciso que Deus primeiro nos transforme, nos justifique, nos vivifique, para só depois ele começar a transformação desse mundo que ele criou. Deus não tem propósito nenhum, então, de abandonar o mundo por ele criado. Alguma pergunta? Então, a título de recapitulação, vimos que a justiça significa que Deus, tudo que Deus faz é certo e ele próprio é o padrão final e absoluto do que é certo e errado. Essa justiça se manifesta de duas formas. A primeira que nós acabamos de ver é a justiça reitoral, que diz respeito a Deus como o legislador absoluto de todo o universo. Deus define certo e errado e todos os padrões, tanto os meus quanto os seus, são definidos, são confrontados com esse padrão de Deus. Vimos também que a queda foi uma subversão desse padrão de Deus, que o homem, na tentativa de se tornar maduro, conhecedor do bem e do mal, ele mesmo tentou se tornar o legislador absoluto no lugar de Deus. Nós, desde a queda, tentamos nos tornar definidores de certo e errado a parte de Deus. O Evangelho, por fim, é um convite a nós retornarmos ao padrão de Deus e abandonarmos nossos próprios padrões de certo e errado. Então, essa é a primeira forma da justiça de Deus se manifestar. A segunda forma pela qual a justiça de Deus se manifesta é chamada justiça distributiva.
E a justiça distributiva, por sua vez, se divide em dois tipos: a justiça remunerativa e a justiça retributiva. Então, a justiça remunerativa se manifesta na distribuição de recompensas, não necessariamente levando em conta o mérito de quem é recompensado. Nós tendemos a pensar em remuneração como o pagamento pelo serviço de alguém, mas não é isso que a justiça remunerativa quer dizer. Justiça remunerativa ela quer dizer que Deus concede certas bênçãos, certa graça a certos indivíduos pura e simplesmente pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Podemos, então, enquadrar nesse ponto a misericórdia divina. Ela é um tipo de justiça remunerativa, porque Deus nos compensa, não com base nos nossos próprios méritos, mas com base na seu próprio amor, no sua própria generosidade. Então, nós podemos dizer o seguinte: a justiça remunerativa se manifesta quando Deus trata as pessoas de acordo com o que elas não merecem. Em contrapartida, a outra forma de justiça é chamada retributiva, e ela diz respeito à imposição de punições, ou seja, ela ocorre quando Deus paga ou pune os seres humanos de acordo com os seus pecados. Deus retribui, Deus pune os seres humanos de acordo com os seus erros, porque Deus é justo e Deus é santo e ele não pode deixar o pecado impune. Então vejam o que nós dissemos no início. Deus, como legislador absoluto, impôs um padrão. E esse padrão é absoluto e esse padrão é perfeito. Só que todos nós nos desviamos desse padrão, todos nós nos desviamos dessa norma imposta pelo legislador absoluto, que é Deus. E muitas pessoas se perguntam, mas Deus não poderia simplesmente perdoar os pecados de toda a humanidade? A resposta é não. Por quê? Porque, como no início nós vimos, Deus age de acordo com o seu caráter. Ele não pode contrariar o seu próprio caráter, que é justo, santo e reto. Então, Deus também não pode deixar o pecado impune. Ele pode, como dizem Romanos, deixar esse pecado impune por algum tempo, mas não eternamente impune. Em algum momento esse pecado será punido. Então vamos ler o Catecismo na pergunta 93, que diz: que é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. E a pergunta 24 questiona: que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então temos uma lei que Deus deu. E a ideia mais básica de lei é coercitividade. Uma lei ela é feita para ser cumprida. Uma lei ela é feita para ser obedecida. E a coercitividade da lei enseja que, quando ela for descumprida, uma punição é aplicada. Por exemplo, o artigo 121 do nosso Código Penal diz: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se você mata alguém, automaticamente a pena incide sobre você. Você vai ser recluso de 6 a 20 anos. E o mesmo ocorre com a lei de Deus. A lei de Deus ela é imposta, ela não é facultativa. Você não pode obedecer a ela, hoje eu quero obedecer e amanhã não. Ela é imperativa, ela é coercitiva. E você pode cumpri-la por amor, ou você pode não cumpri-la e ser punido por isso. Não faz sentido alguém que não quer cumprir a lei de Deus, alguém que não quer viver conforme os padrões de Deus, querer ir para o céu, onde será o padrão absoluto de Deus, onde todos nós viveremos conforme aqueles padrões. E é justamente essa ideia que muitos não entendem. Realmente Deus não pode perdoar os pecados sem punição. O pecado precisa ser punido. Deus não contraria o seu próprio caráter. Deus não atua conforme o seu próprio caráter. Só que esse é o grande dilema da humanidade e essa é a resposta que o Evangelho traz. Se Deus exige esse padrão absoluto e perfeito de cumprimento à sua lei e, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós jamais poderemos cumpri-la, como viveremos? Como nós não seremos punidos? E é aí que entra a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele vai se debruçar com essa questão. Ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Então veja, Paulo não está afastando a punição que o pecado enseja. Paulo está falando: olha, se você peca, se você não cumpre a lei, você vai ser punido. Você não tem como esperar ser recompensado se você não cumpre a lei divina.
Só que, ao mesmo tempo, o mesmo apóstolo Paulo diz que nenhum ser humano consegue cumprir essa lei. E muitos entram nesse dilema. Como nós fazemos, então? Se Deus tem que punir o pecado, ele vai me punir? E é aí que Jesus entra como uma figura expiatória, como uma figura que nos substitui, como aquele que será julgado por Deus, como aquele que tomará toda a punição divina pelo meu e seu pecado. Veja, nenhum de nós consegue cumprir esse padrão em absoluto, e a verdade é que nós e todos os seres humanos sequer querem cumprir esse padrão. E Jesus se encarna, se torna carne, Jesus se torna homem, ele se sujeita à nossa humanidade para tomar o nosso lugar, para, primeiro, viver conforme a lei, completamente conforme a lei divina, e morrer na cruz como aquele que será punido pela nossa incapacidade de cumprir essa lei. E, ao mesmo tempo, ele nos convida a viver conforme esses padrões que ele mesmo estabelece. E o Paulo fala sobre isso. Paulo fala, olha, nenhum de nós consegue cumprir o padrão absoluto de Deus. E é preciso que haja punição. E temos aqui Jesus. Jesus fez isso por mim e por você. Ele se encarnou, ele cumpriu a lei absolutamente e ele substituiu a cada um de nós na cruz para morrer em nosso lugar, de modo que agora Deus pode ser justo, porque ele ele pune o pecado. Ele age conforme o seu caráter, ele não contrariou o seu caráter. Ele é justo, portanto, porque ele puniu alguém. E não só os pecados de uma pessoa, mas o pecado de todos os seres humanos que são eleitos por Deus. E, ao mesmo tempo, ele pode ser justificador. Ele agora pode perdoar você. Ele agora pode exercer misericórdia sobre você, porque o pecado que você tinha já foi imputado a Jesus e punido nele. Essa é a mensagem do Evangelho. É o convite de Jesus a olharmos para ele, vivermos conforme o seu padrão e não acreditarmos que as nossas obras, de alguma maneira, podem servir de mérito para Deus, porque não podem, porque Deus exige esse padrão perfeito e absoluto. Então, a Igreja Católica, ao longo da história, ela subverteu isso, não só a Igreja Católica, mas muitas igrejas protestantes hoje em dia, de que nós precisamos fazer uma série de coisinhas para conseguirmos o favor de Deus, de que nós precisamos ir à missa, ou nós precisamos utilizar dos meios de graça ou coisas que o valham para que nós sejamos justificados. Só que ninguém alcança esse padrão absoluto de Deus. Só que esse mesmo Deus providenciou o Cordeiro para nós, que nos substitui, que não nos pune conforme nós merecemos, ele nos remunera com misericórdia ao invés de nos punir com a morte. Essa é a mensagem do Evangelho, e é isso que significa justiça. Então, para terminar, vamos recapitular o que foi dito. A justiça significa que Deus é o padrão final e absoluto do que é certo e do que é errado, de modo que nenhuma das coisas que ele faz é incorreta, porque ele é o próprio padrão do que é correto e incorreto. Então, nós devemos ler aquelas passagens do Antigo Testamento indigestas, em que Deus ordena, por exemplo, a matança de povos, e não acharmos que Deus é injusto. Na realidade, todos nós merecemos a morte, e não é diferente com esses povos do Antigo Testamento. Nós precisamos, então, fazer uma mudança da nossa ótica, vermos a partir da ótica de Deus e não a partir dos nossos padrões morais que são pervertidos, subvertidos. Vimos também que Deus é o legislador absoluto. Ele é o reitor de todo o universo, no sentido de que ele é o legislador. Ele impõe padrões que nós devemos seguir. E que o ser humano buscou usurpar esse lugar de Deus na medida em que ele tomou o fruto e comeu. Ele tentou se tornar o legislador, o definidor do certo e errado, a parte de Deus. E a história humana mostra que essa tentativa de definir certo e errado a parte de Deus, ela sempre termina em destruição. Tem um exemplo bastante interessante que eu estudei para fazer monografia na faculdade. Eu fiz sobre neonazismo, e o neonazismo, de alguma maneira, o nazismo como um todo, ele revitaliza a cosmovisão romana, greco-romana antiga. E essa cosmovisão, obviamente, não é uma cosmovisão cristã, é uma cosmovisão anticristã. Por exemplo, os espartanos, eles matavam bebês que nasciam deformados. É a mesma coisa que o aborto hoje. Então, a Alemanha, como nós sabemos, é o berço da Reforma Protestante. Lutero, outros nomes famosos, começaram lá a Reforma Protestante. Só que, a partir do século XIX, o protestantismo perdeu força e deu lugar ao liberalismo e também ao ateísmo, ao humanismo e outras coisas. E esses valores morais cristãos, eles acabaram sendo deixados de lado na Alemanha. E cultos pagãos começaram a surgir novamente. Então, as pessoas faziam culto a árvores, a fogueiras, faziam orgias e coisas que o valham.
é uma revitalização daquela forma pagã de mundo antiga. E essa visão eugênica que o regime tinha de matar pessoas doentes, matar pessoas deformadas, matar pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência física, ela é fruto dessa cosmovisão pagã. O regime impôs um programa chamado Action T4. Esse programa ele tinha o propósito justamente de você matar pessoas que tinham doenças mentais, pessoas que tinham autismo, pessoas que tinham paralisia e várias coisas assim. E 200 mil pessoas morreram nesse processo. Um dos oficiais do partido disse a um dos oficiais: ora, mas isso fere o mandamento do não matarás. E o oficial disse: isso é invenção judaica, esse mandamento do não matarás. A gente pode matar essas pessoas deficientes, porque, em última instância, é o partido, somos nós quem definimos certo e errado. E esse regime, esse programa, ele acabou justamente com um sermão. Um pastor protestante que não se curvou ao regime, correndo risco de vida, ele não se curvou, ele fez uma pregação, ele falou: ora, Deus impôs um padrão, Deus impôs os 10 mandamentos, Deus impôs o não matarás. Será que o fato de uma pessoa se tornar deficiente, será que o fato de uma pessoa se tornar inválida faz com que ela deixe de ser humana? Faz com que essa pessoa deixe de ter dignidade, como todo ser humano tem? Todo ser humano é criado à imagem de Deus. E esse sermão ele foi tão profundo na Alemanha que o governo acabou com o programa de extermínio de pessoas. Então, isso é só um exemplo para nós vermos como a humanidade ela tende a ir para um abismo muito profundo quando ela se aparta dos valores de Deus, os valores morais de Deus, de que todo ser humano tem dignidade, de que a pessoa por ser paralítica ou uma pessoa por estar em coma ou coisas que valem, ela tem dignidade, e como é o padrão humano quando ele se afasta desses padrões divinos. Aliás, nós já demos um estudo aqui na BC2 sobre como o cristianismo mudou a forma de visão do Ocidente, do mundo inteiro, e essa valorização das pessoas com deficiência ela surge com a fé cristã, porque os romanos, os gregos, eles exterminavam essas pessoas, elas não tinham valia para o Estado. E hoje nós vemos, por exemplo, o aborto, ele é basicamente uma revitalização dessa visão pagã de mundo. Você se afasta da visão cristã, de que todo ser humano, desde o ventre, ele possui dignidade, ele merece viver, e você se afasta disso, você chega a isso hoje, ao aborto. As pessoas amam mais animais do que seres humanos no ventre de uma mulher. E é isso que ocorre quando nós nos afastamos dos padrões divinos, mas o Evangelho ele é um convite à volta dos padrões divinos, e nós devemos viver conforme esse padrão. E quando nós obedecemos aos mandamentos, quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós não olhamos para uma mulher na rua, quando nós vivemos em comunhão uns com os outros, em alguma medida, nós estamos retornando ao Éden. E no final da história, o texto bíblico diz que a restauração será plena, será o Éden nessa terra e o retorno absoluto da comunhão com Deus e uns com os outros. Alguma questão? Observação? É interessante a pergunta. Aqui na BC2 a gente teve um estudo justamente sobre as revoluções americanas, principalmente a Revolução Americana, que era composta de cristãos. O texto de Romanos 13, que fala sobre esse ponto de autoridade, ele tem algumas peculiaridades que não necessariamente fazem com que nós sejamos absolutamente sujeitos à autoridade humana.
Os catecismos dizem isso quando nós estamos em um impasse. Obedecer à autoridade humana ou obedecer a Deus, nós devemos obedecer a Deus. Essa é a resposta bíblica. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo com a Revolução Americana e fazer um paralelo com os venezuelanos. Os americanos, eles pagavam seus impostos até que em um momento esses impostos chegaram a um nível absurdo. E justamente quem incitou essa revolução no país foram os pregadores calvinistas. Eles falaram: olha, nós estamos cumprindo nossos deveres morais, nossos deveres justos, e estamos seguindo conforme eles estão exigindo. Mas agora chegou num padrão de injustiça absoluto que nós não podemos ficar parados. Nós precisamos, de alguma maneira, reagir a isso. Então, a resposta a isso é do padrão divino. Toda vez que uma autoridade humana tenta se sobrepor a Deus, você deve contrapor aquela autoridade humana. Por exemplo, Dietrich Bonhoeffer foi um alemão, pastor luterano, e que ele ajudou a plantar uma bomba no gabinete do Hitler. Do ponto de vista de Deus, isso é injusto? De maneira alguma. Hitler estava perseguindo a igreja e todos aqueles que não se sujeitavam ao seu governo ditatorial. Pode falar. Não, pode falar. Só para ficar claro, a análise da justiça de Deus só pode se dar a respeito da vontade revelada por Deus. Então, assim, a respeito dos decretos, da vontade oculta de Deus, daquela que nós não conhecemos, nós não podemos aplicar para a justiça. Então, assim, dizer que o venezuelano está sofrendo algo injusto, né, porque estão sendo punidos pelos seus pecados, Deus deve plano de justiça, isso é uma suposição a respeito dos decretos de Deus. O que nós sabemos é a vontade de Deus, e a vontade de Deus diz que aquilo que eles estão sofrendo é injusto. Então, a nossa análise nunca deve se supondo aquilo que está nos decretos de Deus. Isso não cabe a nós. Nos cabe a aplicação da justiça na vontade revelada, que é só lei moral, são suas leis objetivas, que a gente pode perceber. Entendeu? Agora, essa percepção de que eles estão sendo punidos por causa dos seus pecados, Deus levantou governantes injustos, essa é uma análise que não cabe a justiça, né, do que não nos foi revelado. Entendeu? Acho que a resposta mais objetiva seria. E olhando para essa vontade revelada no texto bíblico, o que eles estão sofrendo é injustiça. É claramente injustiça. E conforme o Novo Testamento deixa claro, o Antigo também, quando uma autoridade humana é injusta e ela tenta usurpar sua liberdade religiosa, por exemplo, ela não deve ser obedecida. Esse é o padrão da vontade revelada. Como o Henrique disse, essa vontade oculta, ela cabe apenas a Deus. Nós não conhecemos. No discurso de Pedro, em Atos 2, Pedro diz: esse Cristo que vocês mataram, pela presciência de Deus, que vocês têm um decreto eterno de Deus, foi Deus que decretou. Mas ele foi morto pelas mãos de vocês, da autoridade, vocês não pagam por isso. Isso foi injusto, porque vocês fizeram. Agora, quem decretou que ele morresse? Foi Pilatos? Não, foi Deus. Então, aquele decreto eterno que Deus fez não estava sob a análise de Deus. Mas, já que vocês mataram esse Cristo, a culpa é de vocês. Entendeu? Mais alguém? Sobre essa justiça redistributiva de Deus, a gente vê muitas vezes na Bíblia ocasiões, por exemplo, uma pessoa pecou e outras partes. Por exemplo, em Acã, a história de Acã, ou várias vezes a história de Israel, muitas pessoas que pecaram e o que a justiça de Deus, essa redistributiva, essa maneira que porque ela sempre, às vezes, envolve, às vezes, pessoas assim que, mesmo que parece que elas não fizeram nada nesse específico, sabe? Nada especificamente. Por exemplo, Adão. A gente acaba, óbvio que nós pecamos em Adão. Mas de que forma nós pecamos em Adão? Porque é claro que existe o outro lado, que é o lado da salvação. Jesus morreu por nós e Jesus sendo o principal, né? A cabeça, e nós, de tabela, nós também obtemos a salvação. O que a justiça de Deus envolve a sua vida? Até as pessoas que não fizeram por isso. É uma pergunta assim, Deus é injusto, mas tentando entender
Uhum. Por que que as coisas funcionam assim? É uma resposta, por quê? Talvez eu não saiba dar, mas no Antigo Testamento a visão era muito comunitária. Então, tanto a salvação quanto a punição, elas eram aplicadas conjuntamente. A visão que a gente tem de que uma pessoa deve ser punida ou uma pessoa deve ser recompensada, ela é muito moderna. Ela surge ali na Revolução Francesa, no Iluminismo, é algo recente. Mas no mundo antigo era comum, você punia uma pessoa, outros pagavam. Como eu não sei se você estava aqui, quando eu falei de Caim, que ele mata seu irmão Abel, ele fala que ele tem que fugir porque vão matar ele. Naquela época do Antigo Oriente Próximo, tinha algo chamado vingança de sangue. Você punia, por exemplo, uma pessoa me matou, aí meus familiares não vão punir só quem me matou, eles vão punir toda a família daquele que me matou. Então esse aspecto comunitário, ele é comum ali. E agora a questão por que Deus faz isso é justamente ele é o padrão. Ele não tem como... Uhum, entendeu? Sim. É, Adão era isso. Adão era o cabeça, chamam... Porque, na verdade, Deus nunca. Você não vai encontrar na Bíblia. Deus nunca fazendo uma aliança individual com ninguém. É. As alianças sempre eram coletivas. Deus não entra em aliança com Abraão. Ele entra em aliança com Abraão e a sua descendência. Quando ele vai tratar com Jacó fugindo de Esaú, ele fala: olha, eu vou cuidar de você porque por amor a Abraão, teu pai. Uhum. Então, a relação era sempre de coletividade, entendeu? Tanto que esse nome cabeça, ele está ligado àquela questão de federação, né? Aquela noção de líder da federação. Então, Deus sempre entrou em aliança com um coletivo. Deus não entrava em aliança com uma pessoa. Não existia um indivíduo especial. Entendeu? Deus amou muito Abraão. Abraão era mais especial do que nós. Não tem essa noção na Bíblia. Era Abraão, sua descendência, somos nós, nossos filhos. Por isso nós batizamos os filhos dos crentes. É sempre essa... E na punição a mesma coisa. Deus punia todo mundo. Era a coletividade. Uhum. Acho que talvez isso também explique a questão da divisão política que dá falando aqui, né? Não é que todas as pessoas têm que mudar pecado, né? Mas muitas pessoas inocentes até que foram contrariadas, né? E aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas também contrariando, né? E pagando o lado tudo, né? Isso é uma coisa difícil, né? De entender, essa questão comunitária. Porque até os profetas às vezes pediam perdão sem fazer nada, né? Porque eles faziam parte, né, eles também iam levar, iam sofrer as consequências das punições por ela fazer coisas erradas. Na história humana, esse caráter comunitário é regra. Essa coisa de eu ser um indivíduo, eu me pensar como um indivíduo isolado, é algo completamente recente, assim. É coisa do século XVII, mas século XVII para trás, eu não sou uma pessoa, eu sou parte do clã tal, eu sou parte da comunidade tal, eu sou parte da tribo tal, entendeu? É por isso que a igreja também, você não pode pensar, você não pode ser desigrejado, porque a igreja ela não é algo moderno, ela é algo que tem essa visão de mundo antiga de que você deve ver em comunidade, em comunhão uns com os outros. Mais alguém? Vamos orar então, irmãos. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse domingo ensolarado, Senhor, pela comunhão uns com os outros. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ser justo, Senhor, mas não nos pagar na conformidade daquilo que nós merecemos, Senhor, mas por ter misericórdia de nós, por providenciar o Cordeiro, Senhor, que seria imolado, que cumpriria aquilo que nós não conseguimos, que morreu pelos nossos pecados e sofreu a punição que nós merecíamos, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, e queremos te pedir ajuda para obedecer, Senhor, aos teus padrões, obedecer aos teus mandamentos, obedecer, Senhor, a tudo aquilo que tu impôs. E queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor não nos deixe vivermos de acordo com os nossos próprios termos, mas que nós possamos viver de acordo com os seus termos. E nos ajude, Senhor, em alguma medida a viver, Senhor, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, na rua, a vivermos obedecendo aos teus mandamentos, Senhor, de modo que, em alguma medida, restauremos o jardim, Senhor, na nossa vivência, restauremos o padrão, Senhor, até que um dia esse mesmo paraíso perdido, Senhor, seja restaurado em toda essa terra e que nós possamos fazer tudo para a sua glória, Senhor. Nos ajuda a ver, Senhor, que as nossas tarefas, por mais minúsculas que sejam lavar a casa, Senhor, seja lavar uma louça, seja limpar a casa, seja cuidar dos filhos, trocar fraldas, todas essas coisas, Senhor, são grãozinhos de areia para o estabelecimento do teu reino, Senhor, que se estenderá por toda essa terra. Ajuda-nos a ver, Senhor, que
nossa vida não é em vão, Senhor, mas que ela faz parte da grande história da restauração do reino na terra e que nós possamos, Senhor, ser súditos fiéis, cumpridores dos teus mandamentos com alegria. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Em nome de Jesus, amém.